Podemos hoje aqui ver melhor a famosa Serra dos Mascates, que teve uma grande importância nos primeiros anos de Valença, ainda boa parte do século XIX, o local de passagem obrigatório das famosas tropas que vinham de Minas, passavam por ali, indo para o Rio e na volta retornando para as suas terras. Era local de passagem aqui em Valença, diferente de hoje, não é mais passagem. No século XIX, após a abertura dos chamados sertões proibidos da coroa, quando aqui passou a ser alvo de interesse da coroa portuguesa, como projeto da coroa para o surgimento da aldeia e depois rapidamente levada à vila, essa região ficou famosa, ficou extremamente importante para o governo português e depois para já o governo de Dom Pedro I, após a independência. Tanto que em 1823 Valença já era elevada à condição de vila. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, para que possamos entender, compreender um pouco mais a respeito da nossa história. Não se esqueçam já de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se não estão inscritos ainda, de acionar o sininho das notificações para receber aqui os vídeos que estamos postando nessa série especial sobre a história de Valença, compartilhar e convidar outras pessoas para participarem. Vamos ver aqui hoje alguma coisa a respeito da evolução de Valença, nos seus primeiros anos, logo após a criação da aldeia, até a sua elevação à vila em 1823. A luz do céu de Valença é milagroso falar, ser filho teu e honra imensa, minha terra natal. O período que vai da fundação da aldeia até a elevação de Valença à condição de vila foi um período muito importante, até certo ponto negligenciado pelos historiadores, por várias pessoas, porque a Valença ainda era uma aldeia, ainda não tinha autonomia administrativa, mas é um período em que várias coisas importantes ocorreram, como a criação da freguesia, que nós chamamos hoje de paróquia, já citado em vídeo anterior, e em 1820 teve início a construção da igreja matriz, a atual Catedral de Nossa Senhora da Glória, edificada no mesmo local onde existiu aquela primitiva capelinha, que foi a origem da aldeia, segundo Leoniório. Essa construção teve início através do primeiro pároco, o padre Joaquim Cláudio de Mendonça. Infelizmente não temos uma pintura retratando o padre Joaquim Cláudio de Mendonça. É uma pintura que existe no Museu da Catedral, ele já é do segundo pároco, curiosamente com o mesmo nome, só que Joaquim Cláudio Viana das Chagas. E essa construção contou com o apoio inicial do Major Custódio Ferreira Leite, mais tarde barão de Aiuruoca. E foram eles que promoveram uma subscrição entre os fazendeiros locais, já haviam fazendeiros importantes aqui, como já falamos anteriormente, moradores da freguesia, para a construção da Capela-Mor, da primeira parte da igreja, que, obviamente, é algo que demorou muito tempo. Para isso, quem quiser saber mais alguma coisa a respeito, nós temos aqui na Catedral ainda o livro que fala da restauração da igreja. E temos um capítulo a respeito do seu histórico, da sua construção, da sua evolução. Leoniório fala a respeito da visita do padre Walsh, que ocorreu em 1822 aqui na região. Interessante que era uma região muito visitada por esses estudiosos estrangeiros, ingleses, franceses e outros que passavam por aqui, eram chamados genericamente de viajantes. E passando por Valença, ele testemunhou a construção das obras da igreja, feita de pedra e cal. Se referia, obviamente, só à Capela-Mor, que é chamado presbitério atual da catedral, não o prédio como um todo. E nós estamos aqui destacando essa questão do aspecto religioso na história de Valença pelo fato de que era de extrema importância isso na criação de localidades no período ainda. O próprio plano urbanístico da época obedecia a um critério de que as cidades nasciam ao redor de um prédio religioso, da igreja matriz, que era construída, e ao redor dela era formada a cidade, né? Inicialmente a aldeia, depois a vila e finalmente a cidade.
Formava-se ali o núcleo povoador, com as principais edificações da aldeia, as casas dos seus moradores mais importantes, que vão dar início depois à formação do que nós convencionamos chamar de boa sociedade. Aqueles elementos da alta sociedade da época, que se destacavam na época, fazendeiros, profissionais liberais e outros. Leone Ório, novamente, fala que em 1836, por alguns anos já, Frederico Carneiro de Campos procedeu às medições precisas para a elaboração de uma planta já da vila de Valença. E pouco depois, César Cadolino realizou o levantamento de toda a área de propriedade da Câmara, projetando os arruamentos que deveriam ser seguidos, visando ali o desenvolvimento da vila, que tinha acabado de ser implantada. Essa ideia foi aprovada pela Câmara e a planta está reproduzida no livro Valença de Ontem e de Hoje, de Leone Ório. Se alguém tiver oportunidade, pode ver lá essa planta que está ali reproduzida. Agora, o que poderia causar um certo espanto a muitos é a rapidez com que ocorreu a evolução político-administrativa de Valença. A aldeia, como dito, fundada em 1803, origem de Valença, 1803, nascimento de Valença, 1803. E 20 anos depois, apenas em 1823, era elevada à condição de vila. Mas o Pelourinho e a Câmara, propriamente dita, quem administrava a vila, e o Pelourinho é aquela coluna de pedra indicativa da autonomia administrativa da vila, só foram criados em 1826, 3 anos depois. Então, o Pelourinho demorou ainda 3 anos para ser erguido e a Câmara demorou mais 3 anos para ser criada. Ela não foi criada em 1823. Ela só foi implantada em 1826. E em 1829 apenas é que ocorreu a primeira eleição para a direção da mesa da presidência da Câmara, sendo eleito o presidente o comendador José da Silveira Vargas, isso que estamos vendo aqui na imagem reproduzida. Já o município de Valença, município, não a cidade, mas o município foi criado por decreto imperial número 253, de 28 de novembro de 1842. E em 1857 é que ocorre a elevação à condição de cidade, aquela data de 29 de setembro, que era comemorada aí erroneamente como aniversário de Valença. E nós encontramos vozes discordantes sobre esse rápido desenvolvimento. Em 1819, por exemplo, já com todo arquitetado, pensado para a elevação à condição de vila, Saint-Hilaire, um outro viajante, passando por aqui, ele faz uma crítica, dizendo que, considerando a transformação de simples povoado, escreveu relativamente à vila de Valença no livro que ele escreveu na época, Viagens pela província do Rio de Janeiro. Em relação particularmente a Valença, não sei dizer se a transformação da aldeia em vila foi justificada pela distância da autoridade judiciária a que antes estava sujeita, por dificuldade de comunicação ou outra qualquer circunstância. Mas o certo é que não se justifica nem pela importância da população que se estabeleceu nas margens do caminho, nem pela do próprio povoado, ao qual, na verdade, é ridículo dar o nome de vila. Ele criticou muito severamente essa elevação rápida de Valença à condição de vila. Mas, pouco mais de 3 décadas depois, um outro viajante, o outro senhor francês, Charles Remeroles, visitando a região que já em 1859, Valença já era cidade, escreveu um texto interessante a respeito, comentando que Valença era uma das mais encantadoras cidades da província. Ele diz que a cidade, assentada num plano onde as colinas ondulam, vê-se-lhes a casaria desgarrada, alinhada em platôs, escalavrada nos declives, e aqui e ali edifícios burgueses de 2 andares, ou em contraste, alguns palacetes por acabar. Na linguagem, na terminologia da época. Saint-Hilaire, que inicialmente havia criticado, tendo visto Valença nos seus primeiros anos como um povoado insignificante, criticando essa vaidade, como ele chamou, de se criar novas vilas em plena floresta virgem, em 1822, uma segunda passagem por aqui, se mostrou surpreso com o notável crescimento da plantação de café,
de 2 compatriotas seus na aldeia das Cobras. Podemos constatar, diante disso, que ocorreu uma rápida transformação na região, levando a opiniões tão discordantes em tão curto espaço de tempo. Haviam motivações políticas para essa elevação de Valença à condição de vila. Dom Pedro I, recém-coroado imperador do Brasil independente, procurava apoio nas diversas localidades. Isso talvez justifique uma das causas que venha justificar a transformação de Valença em vila em 1823. E com o advento do café, segundo depoimento ainda do Padre Alves, que esteve aqui também, no relato da sua viagem, após ter saído do Rio, por Santa Cruz, Itaboraí, subir a Serra do Mar, chegou ao topo na região São João Marcos. Ele descreveu o acúmulo de troncos de árvores à beira do caminho, vestígios dos desmatamentos que ocorriam ao longo de todo o vale, com a entrada e a expansão da cultura cafeeira, substituindo a cana-de-açúcar. Então a cidade se transformou num projeto da coroa, fazia parte dos interesses da classe senhorial que aqui crescesse, já que surgiu a necessidade da colonização do interior da província. Desde o fim da atividade mineradora lá, finais do século XVIII, que havia fechado essa região antes, para evitar o contrabando, mas com o declínio da mineração era necessário buscar-se uma outra alternativa econômica, e aqui, com o declínio do ouro, a Serra Fluminense tornou-se um local que se apresentava como de urgente ocupação para se incorporar, de fato, ao processo de colonização. Inclusive, nós cogitamos a respeito de que a fixação de Estevão Ribeiro de Rezende, mais tarde titulado como Marquês de Valença, em 1848, fazia parte desse projeto de colonização. Marquês de Valença, esse que nós estamos vendo aqui, nessa pintura que se encontra no Museu Paulista da USP, em São Paulo. Ele era de Minas, a esposa, a Marquesa de Valença, era paulista, e tanto a pintura que o representa como da Marquesa de Valença encontra-se no Museu Paulista da USP, bem como a sua documentação, que foi doada para lá por uma filha sua, alguns anos depois. E ele era um político de extrema importância, inclusive é citado como tendo tido uma participação importantíssima no processo de independência, que nós ainda não sabemos exatamente que papel foi esse. Os documentos ainda encontrados que especifiquem isso. Mas o Marquês de Valença, já importante na época do governo de Dom João, se tornou um político importantíssimo ainda com o Brasil independente, e depois ele veio se fixar em Valença durante um tempo, numa casa que existiu ali ao lado do Jardim de Baixo. Não é a casa atual, como muitos pensam, é uma casa que existiu antes daquela que se encontra ali. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com essa casa original onde ele residiu, que é da época dele, da Marquesa de Valença, é o Muro de Pedra. Esse muro, construído pelos escravos, na época da Marquesa de Valença. A única coisa deles. A casa atual, apesar de antiga, também não é a casa onde residiram os Marqueses de Valença. E se tratando da ocupação da zona da Mata Mineira, próxima a nós aqui, essa região que limítrofe aqui com a província fluminense, a historiadora Mônica de Oliveira fala sobre a abertura do local à ocupação. Ela afirma que o efetivo povoamento não pode processar-se completamente devido à proibição de trânsito livre na região durante um tempo. Essa ocupação só se concretizou com o decréscimo da extração aurífera, a extração do ouro. Essa mesma autora comenta mais adiante diversos estudos que foram feitos sobre a ocupação do Vale do Paraíba Fluminense, destacando a atuação de elementos que vinham de Minas, a concessão de sesmarias, a implantação de latifúndios e mesmo a manutenção de algumas pequenas propriedades. Mesmo que alguma coisa a respeito dessa opinião tenha se modificado, o certo é que realmente houve a vinda desses elementos com privilégios para ocuparem aqui a região, sendo que em Valença, um desses mineiros que se implantou aqui mais tarde é praticamente um modelo dentre a hierarquia cafeeira dos barões do café locais. Domingos Custódio Guimarães, futuro Visconde do Rio Preto, estamos vendo aqui também a imagem dele, a maior fortuna da região, falecido em 1868. Temos um vídeo aqui no canal falando só sobre
o Visconde do Rio Preto, como temos um também falando alguma coisa sobre o Marquês de Valença. Então é só procurar aí, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição o link desses vídeos, que vocês podem acessar aí para saberem mais alguma coisa a respeito do Marquês de Valença e do Visconde do Rio Preto. Vindo de Minas, o Visconde do Rio Preto estabeleceu na região de Valença, onde vai se tornar o mais destacado produtor rural, com uma influência muito grande ainda no Rio de Janeiro, onde a primeira vez se implantado depois que ele veio para cá. E a partir da criação da vila em 1823, a pequena aldeia começaria a mudar a sua fisionomia urbana, mas começou a se tornar uma cidade realmente, com as modificações, com as retificações a cargo da Câmara Municipal, que, repetimos, só foi criada e implantada em 1926, graças, sobretudo, à inteligência e ao senso administrativo do seu primeiro presidente, José da Silveira Vargas. Temos um vídeo também sobre ele aqui no nosso canal. Foi eleito em 1929, que vai promover profundas alterações, não só urbanas, mas também culturais e sociais, inclusive na área da educação. Vamos deixar todos esses links aqui para que vocês possam conhecer alguma coisa a respeito de cada um desses elementos. Então, paramos por enquanto. Na próxima, vamos falar mais alguma coisa a respeito desse desenvolvimento rápido de Valença. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de darem aquele link histórico aqui, de comentar alguma coisa, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e até o próximo.